Olá, queridas, tudo bem com vocês? Eu sou Michele Castro, sou terapeuta matrimonial. Sejam muito bem-vindas a esse vídeo, sejam muito bem-vindas a esse canal. E hoje eu vou falar uma coisa agora no começo do vídeo que eu sempre falo no final, porque eu só lembro de falar no final. Espero que vocês gostem desse vídeo. Comentem o que vocês estão achando. Podem sugerir novos temas aqui nos comentários. Compartilha, se inscreve no canal e curta. Acho que é isso, né, gente? É isso. Muito bem, gente. Eu sempre falo isso no final, mas dessa vez eu lembrei de falar no início. Então vamos para o vídeo. Esse vídeo eu estava, na verdade, fazendo um outro tema. Tinha um outro título, tudo diferente, e era uma coisa que estava negativa. Começou a pesar no meu coração. Começou a pesar. E eu tava falando algumas coisas que são duras de dizer, são necessárias, mas eu acho que não é para esse tempo, ou não é para mim, não é uma direção minha, mas pareceu muito o Espírito Santo falando para eu encerrar e levar. No início parecia que era para eu levar para uma direção, mas no final ficou assim, não é isso, vamos parar por aqui. Então eu parei, estou começando esse vídeo. Normalmente eu começo o vídeo sabendo o título, e esse daqui eu não sei, já que eu encerrei o primeiro vídeo para começar esse daqui. Eu não tenho um tema, o tema do vídeo. Claro que quando vocês chegaram aqui vocês vão saber qual é, né? Mas até esse momento em que eu estou gravando, eu não tenho um tema do vídeo. É isso que eu quero dizer. Vou pausar porque tem um helicóptero chegando aqui. Pronto, já passou. O tema vai ser família. O tema desse vídeo vai ser família. Quando eu encerrei o outro vídeo, eu apaguei e vi o título do vídeo que eu estava fazendo, eu pensei, então tá, Espírito Santo, sobre o que eu vou falar nesse vídeo? E me veio família. Por quê? Eu tenho estudado sobre família. Eu sou terapeuta matrimonial e eu quero que os meus atendimentos sejam com base bíblica, totalmente. Inclusive usando versículos. No momento eu não estou usando especificamente versículos, mas vai chegar esse tempo, eu sei. Então eu me propus com o Senhor de estudar as famílias da Bíblia. Eu me propus a estudar na Bíblia e procurar na Bíblia, na Palavra de Deus, as respostas do que o Senhor deseja para as famílias, para que eu possa levar isso para os meus atendimentos. E eu tenho essa convicção muito certa de que eu quero conduzir os casais, as famílias, na direção do Senhor, para converter aqueles que ainda não são cristãos, para converter aqueles que já são cristãos. Um tópico importante de se abordar. E para consolidar aqueles que já são cristãos. Eu tenho isso claro na minha mente, que o meu método de trabalho, o que eu quero aplicar, é o que a palavra diz. E eu sei que se eu tiver essa direção, eu não vou errar. Eu não vou errar porque eu vou estar me baseando no que o Senhor quer para as famílias, na vontade do Senhor para os casais. E eu sei o quanto isso é importante. Eu sei o quanto a instituição da família é importante para o Senhor. A história da Bíblia, as histórias na Bíblia, começam com um casal, Adão e Eva. Eu sei que tem gente que não acredita nessa abordagem, mas okay. Eu confio na palavra do Senhor, então eu acredito na existência de Adão e Eva como um casal formado e criado pelo Senhor. E eles formaram uma família. A partir deles, as famílias começaram a ser estabelecidas na Terra. E desde o princípio, o Senhor tem auxiliado e tem ensinado muito sobre família na sua palavra. Então eu tomei isso como direção. Eu falei, o Senhor diz muito sobre isso. Eu quero estudar as famílias da Bíblia. Aí eu coloquei lá no ChatGPT, lista 100 famílias na Bíblia com as histórias. Famílias bem-sucedidas e famílias não tão bem-sucedidas. Porque eu quero estudar os dois tipos de família. Os erros e os acertos.
E eu comecei a fazer esse estudo. Eu não comecei em ordem cronológica de quando os casais começam a aparecer. Então eu fiz primeiro uma análise sobre a família de Noé e também comecei a fazer uma análise da família de Abraão, que eu nem aprofundei Abraão ainda. Abraão tem mais versículos do que Noé. E Noé, a Bíblia fala que ele era um homem justo. A Bíblia intercede por ele, vamos dizer assim. E diz que ele era um homem íntegro, ele andava com o Senhor. E quando o Senhor já planejou, já se preparou para mandar o dilúvio, ele comunicou a Noé o que estaria acontecendo e as instruções de como Noé poderia se salvar. E Deus falou a Noé que ele deveria construir a arca nas medidas e nas características que o Senhor direcionou e explicou por quê. Vai chover muito. E como vai chover muito, você, justo, vai se preparar para isso. Porque o que o Senhor estava direcionando à humanidade era destruir a iniquidade. A iniquidade havia se espalhado. E assim o Senhor direcionou Noé para salvar, já que ele era justo. A Bíblia diz que Noé era justo e andava com Deus. E Deus destruiu a iniquidade. Por Noé ser justo, íntegro, sincero e andar com o Senhor, ele e a sua família foram salvos. E a partir dessa família salva, houve a restauração do mundo, porque eles se multiplicaram e veio uma descendência dessa família. O Senhor cuidou de uma família, o Senhor zelou por uma família. E eu anotei aquilo que o Senhor considerou de bom para uma família ter. E é bom que uma família tenha justiça, que haja de forma justa. É bom que uma família tenha integridade naquilo que vai fazer, naquilo que vai falar. É bom que uma família ande com o Senhor. Eu acho que eu já pensei em qual vai ser o título desse vídeo. Como andar com a família, como ser uma família que anda com Deus. Como ser uma família que anda com Deus. Vou até anotar aqui. Como ser uma família que anda com Deus. Ai, gente, eu não vou editar essa parte. Eu não edito os vídeos. Não porque eu não sei, mas porque é o meu perfil. Como ser uma família que anda com Deus. É o meu perfil e tá tudo bem. Ok. Então, aquela família de um justo, que provavelmente intercedia pela família, orava pela família, ele sendo justo, ele tinha justiça para ensinar para os filhos, ele sendo íntegro, ele tinha integridade para ensinar para os filhos, ele tendo dignidade, ele tinha dignidade para ensinar para a família. E Noé obedeceu, ou seja, o Senhor quer que as famílias sigam essa direção, obedeçam. Tenham justiça, tenham integridade, andem com o Senhor. Obedeçam. Noé, quando recebeu uma instrução do Senhor, ele obedeceu. Ele acreditou no que o Senhor estava falando. E ele andou nessa direção, exercendo e procurando fazer a arca nas características que o Senhor ordenou. E foi muito importante essa parte em que Noé ele seguiu as instruções do Senhor. Foi muito importante, porque se fosse diferente, se fosse alguma coisa conforme a vontade de Noé, pode ser que entrasse água nessa arca. Se alguma coisa fosse como Noé esperava, talvez o plano não fosse totalmente perfeito. Deu certo porque o Senhor estava na frente, é claro. As características eram do Senhor, mas de repente, se Noé tivesse colocado a mão dentro daquilo que ele acreditava que seria melhor, talvez a história teria sido diferente. Talvez a arca tivesse entrado água nela. Claro que a gente não vai saber porque isso não aconteceu. Mas, e se acontecesse? Porque Noé desobedeceu, por exemplo? E se fosse uma consequência da desobediência? Sabe? Então,
a história de Noé também nos ensina que a gente tem que ser obediente para aquilo que Deus falar, para a direção que o Senhor nos der. Vai ser importante, o Senhor está direcionando para uma finalidade específica. E o Senhor está dando a verdadeira e maravilhosa instrução para que a gente esteja bem alicerçado. Porque o plano de salvação do Senhor é um plano perfeito, de acordo com os critérios dele. E se a gente intervém de alguma forma, não vai dar certo. Porque tem a nossa intervenção. Olha, outra coisa que a gente aprende com a história de Noé. Submissão, estar debaixo de uma missão. O Senhor Deus deu uma missão a ele e ele foi submisso à vontade do Pai. Quando ele age com fidelidade, desenvolvendo a arca conforme o Senhor falou, tendo as características que o Senhor direcionou para ter, ele estava sendo submisso a uma vontade do Senhor. Ele estava sendo submisso a algo. E no final, depois que tudo dá certo, não estava preparada para recapitular essa história totalmente, né? De repente, para os próximos vídeos, eu posso fazer alguma coisa do tipo. Mas eu estou falando aqui para pessoas que provavelmente desconhecem um pouco a história, né? Da próxima vez eu vou me atentar melhor a isso, para pessoas que não conhecem a história. Mas se vocês quiserem ler, quem não conhecer a história, os capítulos Gênesis de 6 a 9, tá? No final, quando tudo dá certo, quando as águas baixam da terra, quando os animais já podem sair da arca, Noé adorou ao Senhor. Noé justo, que andava com o Senhor, no final de toda a tribulação, e depois que tudo deu certo conforme o plano de Deus, Noé adorou ao Senhor. Porque é uma loucura, tudo de água que tinha na terra. Eles tinham sobrevivência, que era a arca. Alimento, provavelmente eles se prepararam para isso também. Em todo o tempo, o Senhor cuidou deles. Então é claro que o Senhor era totalmente digno de ser adorado. E Noé era tão íntegro ao Senhor, tão fiel ao Senhor, que ao final da tribulação, ele adorou ao Senhor. Ele estava preparado para prestar culto. Tinha mais alguns animais lá. Alguns animais para servir de sacrifício agradável ao Senhor. E foi agradável, porque o Senhor recebeu esse sacrifício. Ele deixou preparado. E as famílias podem aprender muita coisa com as famílias da Bíblia, que é essa direção que eu proponho aqui nesse vídeo. Você que tem uma família, você que é casado, você que ainda não tem filhos, mas pretende ter, cabe a você construir a melhor forma de estabelecer a estrutura dessa família. E os personagens bíblicos podem ensinar alguma coisa, o que fazer ou o que não fazer, como servir a Deus ou como não servir a Deus. Noé é um exemplo muito legal de família que pode ser sim um exemplo, uma inspiração para nossas vidas. Porque Noé, a própria Bíblia fala coisas muito legais dele. E se a Bíblia está falando coisas legais de um homem que tinha uma família, nós, cristãos, devemos e podemos seguir essa direção como uma instrução, como uma inspiração. Por exemplo, aqui, eu sou terapeuta matrimonial, vocês veem no vídeo, de repente vocês podem me ver no Instagram, que é até @Michele com LLYCPBC, igual ao meu canal no YouTube. Me procura lá no Instagram. Mas de repente vocês podem ver a minha vida e vocês desejarem se inspirar em mim, se inspirar no meu casamento, e tudo bem, tá? Se isso for acontecer, não tem problema nenhum. Mas olha só que interessante o que vocês podem considerar. Nós todos podemos considerar. A gente pode ver as histórias bíblicas como inspiração para nossas vidas, sendo uma instrução do Senhor de como o Senhor quer que as famílias sejam, de como é uma família ideal aos olhos do Senhor, de como é a estrutura ideal dessa família. A história de Noé pode nos inspirar em muitas vertentes. Eu anotei algumas coisas aqui sobre a história de Noé.
Cabe ao homem, mulher, homem, humanidade, ok? Cabe ao homem ser no relacionamento e na família justo. Eu ia ler uma coisa aqui, mas não comi. Enfim, vou falar só o geral mesmo. Ser justo, íntegro, andar com Deus, ser obediente, ser submisso, adorar ao Senhor, prestar culto a Ele. Convém a uma família seguir essa abordagem, seguir essa estrutura, porque assim é como está escrito na Bíblia, a gente pode ter como uma inspiração do que o Senhor espera ou do que o Senhor quer para uma família. E se a gente se inspirar na parte legal, na parte boa dessa história, a nossa família, vamos dizer assim, vai estar sendo 1% do que o Senhor deseja para uma família? E como é ser justo no relacionamento? Ser justo é não ficar interpretando as coisas errado. Interpretar as coisas por causa do que a gente pensa. Ser justo é avaliar as coisas de forma ok, com critérios respeitosos, critérios que vão prevalecer para os dois, para o homem e para a mulher. E não balanças desonestas, o Senhor odeia elas, tá? O Senhor odeia. Ele diz na palavra dele que ele odeia balanças desonestas. Não seja desonesto com o seu cônjuge. Não seja injusto com o seu cônjuge. Não se ache superior ao seu cônjuge e não tente passar essa visão para os seus filhos. De que você, mulher, ou você, homem, é superior a eles. Vocês formam um. Integridade. Ver o relacionamento como algo a ser cuidado. Fazer com que as coisas não sejam corrompidas. Fazer com que esse casamento não seja corrompidas por ideias do mundo, por padrões do mundo. Não deixe isso acontecer com o seu relacionamento. Seja íntegro nas coisas do Senhor, nas direções do Senhor. Se inspire em famílias que sejam bíblicas. Se inspire em famílias que vivam uma vida parecida com o que está escrito na Bíblia. Porque essa família, se for uma família real, se não for um personagem bíblico, essa família também vai errar. Mas se você vir que eles estão praticando algumas coisas condizentes com a palavra do Senhor, ali você pode imitá-los. Andar com o Senhor. Gente, vamos andar com o Senhor. Para o Senhor falar conosco. Para o Senhor falar o que a gente tem que mudar no casamento. Para o Senhor falar o que a gente precisa mudar na nossa família. Isso daqui é óbvio, né? Mas é importante que o Senhor... É importante que nós sejamos sensíveis à voz do Senhor. Para que o Senhor fale e dê essas direções. Noé andava com Deus. Então, quando Deus deu uma direção para ele sabia que era uma direção de Deus num tempo que não chovia, não tinha chovido. O meu pastor, uma vez, ele pregou sobre essa palavra, ele falou assim, era como se fosse, ele estava construindo uma arca, como se hoje fosse construir uma arca lá na Paulista, em um período que não chove. Não chove. Uns 6 meses sem chover. Era tipo isso, era tipo essa realidade, era tipo essa dimensão do que Noé estava vivendo. E Noé andava com Deus, então ele acreditou na direção de Deus. Como ele andava com Deus, ele foi obediente ao Senhor. Como ele andava com Deus, ele era íntegro e justo, até mesmo para ele ir atrás dos recursos que ele precisava para ficar com Deus. Então convém que a gente haja desse jeito também, que nós andemos com Deus para que nós sejamos sensíveis à voz dele. Obediência, eu já falei. Submissão também. Ele andava com Deus e era submisso ao Senhor. Assim, quando o Senhor disse a vontade dele, ele estava lá, disponível e pronto para agir dessa forma, para estar debaixo da missão que o Senhor estava ordenando. Então tem muitas coisas legais para aprender com a história de Noé, para se aplicar na nossa vida e nós construirmos uma família que tem base bíblica, uma família que está na direção do Senhor, uma família que tem pelo menos 1% de atitudes e comportamentos e vivências que glorificam a Deus.
E 1% nesse mundo que é caótico, nesse mundo que quer desestruturar as famílias, nesse mundo que quer propor relações com base na imoralidade sexual. 1% de repente já deve ser bastante coisa nesse mundo que nós estamos vivendo. Porque a imoralidade sexual, o que é? É trisal, é traição e ainda outros formatos de relacionamento que não convém. Vou falar das coisas que impedem uma família de viver a integridade no Senhor. Depois de tudo dar certo, a família de Noé permaneceu firme, permaneceu viva, a família se multiplicou, então eles tiveram filhos, foi uma família abençoada, eles tiveram a bênção do Senhor. Depois de passar por todo esse momento complicado, uma tribulação, o que eles receberam do Senhor? Receberam a salvação de estarem dentro da arca e o Senhor dizimar toda a população. E também o cuidado do Senhor, a bênção do Senhor depois que tudo se findou. Então o Senhor, em sua infinita misericórdia, quando nós somos obedientes a Ele, Ele vem e também nos abençoa. Ele também retribui as coisas para nossas vidas. É que a gente merece? A gente não merece muitas coisas do que nós temos, mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele vem e abençoa de formas que são estrondosas, escandalosas e preenche as nossas vidas. Então, o Noé seguiu as instruções que Deus deu e Deus, ao final da prova, concedeu uma retribuição ao Senhor. Uma retribuição, uma recompensa, uma bênção. Condicionou uma bênção a Noé. O que uma família precisa fazer para não alcançar as bênçãos do Senhor? Para estar longe de alcançar as bênçãos do Senhor. Então eu anotei aqui. Pecado. O pecado é a transgressão consciente de leis. Representa erro, falha ou desobediência à vontade de Deus. Então, para uma família não ter a retribuição do Senhor naquilo que o Senhor deseja abençoar, quando a família comete pecados, ela está longe de receber uma retribuição do Senhor. E o pecado é a nossa luta diária e constante e vai ser assim até a consumação dos séculos. Então veja os pecados que a sua família tem cometido para que você possa orientar a sua família a ter uma vida de integridade. Como pode ser esses pecados? Pecado pode ser manipular o cônjuge, pode ser mentir para o cônjuge, pode ser traição, pode ser enganação, vários formatos de injustiça e ainda outros pecados. São exemplos que eu estou dando para que vocês tenham um norte do que pode estar acontecendo no relacionamento de vocês, porque vocês devem cessar, vocês devem parar isso. Cobiça. Desejo imoderado, egoísta, irresponsável, intenso de possuir bens, poder, pessoas que pertencem a outras pessoas. Acabei de ler uma mensagem, gente, desculpa. É o desejo imoderado de coisas. Então, assim, vocês estão cobiçando o relacionamento de alguém? Vocês estão cobiçando um homem ou uma mulher que não é o seu marido, que não é a sua mulher? Porque se vocês estiverem, isso é cobiça, isso está errado, isso é pecado. É isso, né, gente? É pecado. Não, isso aqui é pecado, mas é que me veio uma coisa na cabeça, mas acabou, eu não falei, e aí... lembrei, é porque o pecado, a cobiça é um pecado, mas por que eu separei? Eu estou falando aqui das coisas que a história de Noé me trouxeram como bagagem para conduzir os casais. Então eu coloquei pecado porque é óbvio, é a nossa luta. Mas dentro da história de Noé, as pessoas estavam cobiçando, eles estavam tendo essa prática. E por causa disso eu especifiquei em formatos diferentes, tá? É isso. Perversidade. Que é perverso, de má índole, cruel, desumano, desejo liberado de praticar o mal. Gente, por mais que a gente não queira aceitar isso, tem pessoas que têm prazer na maldade. Tem pessoas que têm prazer na vingança. Tem pessoas que gostam de praticar o mal. Existe um provérbio, eu não lembro onde está escrito agora, para pegar para vocês,
que diz que há pessoas que se apressam em fazer o mal. A gente não gosta de falar dessa forma porque é como estar contra as pessoas, é como estar dizendo que é errado e tudo. Dizer dessa forma, mas existem pessoas que gostam de praticar a maldade. Veja se você é uma pessoa que pratica a maldade. Você mente pro seu cônjuge propositalmente? Você manipula o seu cônjuge para que ele faça as coisas conforme a sua vontade? Tem as coisas graves e tem as coisas levezinhas, né? Vamos supor assim, a mulher às vezes faz uma manipulação para o marido levar para um lugar diferente. É uma questão específica de comunicação de um desejo. E assim o casal tem lá a liberdade de fazer acontecer. Mas existem manipulações cruéis, como manipular um ao outro a ser dependente emocional, querer controlar o outro demais, ter domínio sobre o outro demais. O que mais? Existem as formas pesadas de manipulação. Condicionar o outro a só fazer a vontade dele e de repente se anular. Manipulação. E isso é perverso. É uma atitude perversa. O que mais? Mentiras, ameaças. Ameaças, tomem cuidado. Ah, se não fizer isso aqui, eu vou terminar. Ah, se não for assim do meu jeito, eu vou divorciar. Cuidado. Isso é perverso. O que eu ia falar também, gente? Era muito legal. Perversidade, manipulação, enganação, mentiras, vingança. Vingança. Tomem cuidado com vinganças. Ah, se ele não falar comigo, eu não vou falar com ele. Ah, ele que tem que pedir perdão. Ele que brigou. Eu não vou fazer nada. Cuidado com vingança, gente. Isso é um comportamento perverso. Lembrem-se que quem dorme ao lado de vocês é a mesma carne com vocês. Lembrem disso. Corrupção. Algo que perdeu sua forma, pureza, integridade original. Algo estragado, podre, moralmente degradado. Tomem cuidado, porque vocês podem estragar a relação. Com esses comportamentos de perversidade que eu citei no item anterior. Isso tudo estraga, apodrece e corrompe. A corrupção é mudar o formato do que é. Então vocês têm ali um relacionamento ok, bom, legal. Pela perversidade, dureza do coração de vocês, vocês podem ter atitudes que vai corromper essa relação. E aí vocês precisam tomar cuidado, porque aquele povo, ele foi dizimado, foi exterminado, eles estavam corruptos, eles se corromperam, eles não tinham mais o formato ideal que agradava ao Senhor. Por causa disso, eles deixaram de existir, de acordo com a condução do Senhor. Gente, minha gata tá miando. Deve estar provavelmente está aparecendo no vídeo. Por último, para eu encerrar esse vídeo, porque ele está enorme, mas foi a condução do Senhor. Esse vídeo foi fluindo, o Espírito Santo foi falando. Não era nem para eu produzir esse vídeo, mas eu produzi. O Espírito Santo foi falando, então que vá para os lugares e para os lares que o Senhor quiser que vá. Violência. Uso intencional de força física, poder real ou em ameaça a outra pessoa, resultando em danos físicos, psicológicos, morte ou privação. Gente, um cônjuge que pratica violência psicológica também está errado, também está sendo perverso, também está sendo cruel. Então, violência é uma coisa meio óbvia, mas é importante lembrar, é importante dizer que violência não é legal. Na verdade, gente, a lei garante a segurança, deveria garantir melhor, mas garante a segurança de quem passa por isso. Então, observem violências físicas, violências psicológicas, manipulação que tenta te fazer ser inferior, que tenta te diminuir, que tenta te menosprezar, tudo isso é terror psicológico.
quer controlar demais as vontades de um jeito que fica difícil você fazer outras coisas diferentes. Cuidado com isso também. É violência também. É um terror psicológico que está sendo feito. Então, gente, eu falei nesse vídeo as coisas que a gente pode aprender com a história de Noé. É algo muito interessante, tanto as coisas que são legais quanto as coisas que não são muito importantes e muito impactantes para conduzir famílias. Através disso, desse estudo que eu estou fazendo para conduzir os casais, eu vou usar todas essas ferramentas como estratégia no meu trabalho, estratégia para os casais amadurecerem, para que eles possam viver um casamento que é baseado na vontade do Senhor, um casamento que é agradável ao Senhor. Então, por isso eu estou fazendo esse estudo. Hoje calhou do Espírito Santo guiar para compartilhar essa história com vocês, esse estudo com vocês. De repente eu posso fazer outros vídeos também, principalmente pela condução do Senhor. Então, que assim seja, que o Senhor venha direcionar as nossas vidas, que o Senhor venha direcionar as nossas famílias e que a gente possa desfrutar dessas alegrias que o Espírito Santo pode nos proporcionar quando a gente obedece ao Senhor. Gente, quem ficou até aqui, um beijo pra vocês. Quem ficou até aqui, deixa aqui nos comentários a palavra família é bênção de Deus. A frase família é bênção de Deus. Para eu saber que você assistiu até aqui, para eu saber que você foi edificada, para saber que essa palavra chegou até o seu lar. Então, essa é a palavra, essa é a frase para quem chegou até aqui. Eu sei que muitos não assistem até o final, mas que todos aqueles que precisam de uma direção do Senhor, eu quero e eu peço que o Espírito Santo guie a assistir esse vídeo até o final. E eu espero que você tenha encontrado as respostas de Deus nesse vídeo. Eu espero que assim seja, porque eu senti muita presença do Espírito Santo nesse momento. Enquanto eu falava, eu senti muita direção do Espírito Santo. Tanto que eu nunca fiz vídeos tão longos assim, de 32 minutos. Eu acho que é um vídeo maior que eu já fiz até então. E eu desejo muito que esse vídeo vá para todos os lares que precisam da ação do Espírito Santo, que precisam da condução do Espírito Santo, e que assim seja feito em nossas famílias. Gente, muito obrigada por assistir até aqui. Fiquem no meu canal, se inscrevam, me ajudem, gente. Comentem, compartilhem, curtam e até o próximo vídeo, que eu acredito que vai ser menos tempo do que esse aqui. A não ser que o Senhor tenha uma direção diferente para nossas vidas, amém? Muito obrigada e até breve.